Bom dia, um lindo dia 24 de outubro, terça-feira, e continuamos nossa jornada de mini lives integrativas. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, vamos manter o formato, das mini lives integrativas aqui. Às terças-feiras nós trabalhamos a nossa mente, relaxa a mente. Quarta-feira trabalhamos nosso corpo físico, curação. Às quintas-feiras nós trabalhamos nosso corpo mais energético com alma. E sexta-feira, emocionante, Trabalhar as emoções juntamente com a parte da arte. E aí, hoje vai ser um pouquinho diferente pelo fato de eu ter deixado as cartinhas do Oráculo da Deusa, que geralmente eu faço a tiragem aqui à terça-feira, na minha casa. E aí, aqui com meu namorado, tava um livro que eu emprestei pra ele, que é o Bhagavad Gita, de Krishna. O Bhagavad Gita, ele é um livro que foi traduzido muito pelo mundo inteiro. Ele vem da linha do hinduísmo. E o que a gente vai trabalhar um pouco aqui não é sobre a religião em si, São ensinamentos sobre a natureza de algumas das coisas, a natureza do mundo, a natureza material. E ele é um livro muito bacana porque ele traz vários conceitos mais avançados relacionado a multiversos, entendimento do nosso desenvolvimento espiritual. Ele traz também questões religiosas do hinduísmo, Para esse livro, o Bhagavad Gita, ele é uma pequena parte do Mahabharata, que é um épico do hinduísmo, Que conta uma história sobre uma guerra que tem entre familiares, mas é tudo também muito com analogias em relação a essa briga que fica até internamente. Muitas vezes a gente pensa que essa briga entre o bem e o mal, ele está só no externo. Se a gente pensar no mundo de hoje, que a gente, em pleno 2023, tem duas guerras, Aí uma na Europa, outra ali na região do Oriente Médio. Fora as questões que existem também diariamente de desigualdade social, de pobreza, Questões que a gente precisa olhar e melhorar. E vai havendo muito essa tendência de pensar que o mal, só está no externo da gente. Mas também a gente precisa de ter essa consciência que ele é uma luta constante internamente dentro da gente, Essas questões, elas se projetam, elas vêm da natureza do desenvolvimento, Entre você a todo momento está escolhendo. Vou escolher ir pela compreensão, vou escolher ir simplesmente pelo meu instinto, pelas minhas crenças, E a ideia não é sobre a todo momento a gente ficar contra um contra o outro, A gente ir integrando. Todo esse movimento que a gente faz aqui é um movimento de integração. E daí o que eu separei de tema pra gente falar aqui, Pra gente trabalhar essa semana, foi o tema dos gunas, a vitória sobre as 3 forças da natureza. E daí eu vou ler uma parte aqui do livro, explicar um pouco, a minha leitura desses conceitos, e em seguida a gente vai fazer uma meditação para acessar, abrir, relaxar a nossa mente em relação a essas 3 forças da natureza.
Neste capítulo, refere-se Krishna à concepção básica que a filosofia oriental tem da natureza, composta de 3 gunas. Gunas são atributos, sáttvas, rajas e tamas, que poderíamos traduzir por sáttva como luz, rajas como fogos e tamas como trevas. Quando refletimos no microcosmo nominal, esses atributos do macrocosmos mundial aparecem como sabedoria, sáttva sabedoria, rajas como cobiça e tamas como ignorância. Quando o homem é pela mente iluminado ou até lucificado pela luz da intuição espiritual, que é sapiência, sáttva, a visão da suprema realidade, acha-se ele totalmente liberto do fogo da cobiça. Da cobiça ali que a gente diz que é rajas, né? Dos desejos e de qualquer ganância. E também totalmente liberto das trevas e da ignorância, que seria tamas. A ignorância, a vidya, é a base profunda dos desejos, ou da cobiça, que mantém o homem no samsara, do nascer, viver, morrer, e não deixa chegar no nirvana, do puro viver, que ignora nascer, morrer, renascer. Entretanto, o homem iluminado pela sapiência de Sátiva não despreza o mundo de rajas e tamas. Ele domina totalmente esse mundo mental e material, e não é mais por ele dominado e tiranizado. Por isso diz o Bhagavad Gita que o ego é o pior inimigo do eu, mas o eu é o melhor amigo do ego. O homem, plenamente realizado pela sapiência, não é inimigo do mundo mental e material, mas serve-se desses mundos como meios para atingir a sua meta espiritual, consoante a sabedoria de Krishna. O ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. E aí trazer, né, talvez para alguns de vocês esses conceitos sejam muito diferentes, para alguns que me acompanham, eu sei que também estudam, fazem esses estudos orientais, mas como a gente está numa live aqui, né, aberto, temos os mais diversos públicos, e a ideia é que seja isso mesmo, seja acessível para todos. Afinal, as pessoas que escolhem, né, que fazem a terapia, então eu consigo fazer esse aprofundamento de vários conceitos que muitas vezes podem parecer muito difíceis, de uma maneira simples, de uma maneira para cada tipo de pessoa, para cada personalidade, de acordo com os seus conceitos de vida, de acordo com o tema que você está trabalhando. Eu trago de uma maneira bem palpável para cada pessoa, de modo a se aplicar no seu contexto, né? Não empurrar as coisas goela abaixo. Sáttva, que é a sabedoria, é sobre isso, a gente entender os conceitos. E daí eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre essas 3 gunas, que são as naturezas, né? São os atributos da natureza das coisas. A natureza de rajas, que é uma natureza mais intensa, é relacionada ao fogo. Aqui no Bhagavad Gita, eles colocam a natureza de rajas, relacionada à cobiça, aos desejos que a gente tem. Essa coisa, né, é uma energia até um pouquinho mais relacionada ao masculino, se a gente for ver. O masculino mais para fora, né, que tá sempre buscando, que sempre precisa de mais, que nada satisfaz, é sempre voltado para ter. A cobiça é sobre isso, né? Essa natureza, é um atributo, né? Uma força da natureza, que naturalmente existe. Se for dar uma imagem para vocês, rajas é como se fosse aquele fogo que vai consumindo tudo, que vai buscando tudo.
Então, é uma questão da natureza, e quando a gente pensa nas nossas ambições, vem muito desse ponto de rajas, né? Dessa natureza de querer sempre mais. E se a gente fica só nesse extremo, bom dia, Davi. Se a gente fica muito nesse extremo só do querer, do desejo, da cobiça, o que esse tipo de natureza dentro de nós, ele faz? Ele gera ansiedade. Por que ansiedade? Porque é uma ânsia de se ter, de se fazer, de se buscar, e sempre, sempre em movimento. Rajas tem muito essa energia, a energia do movimento, a energia da busca. E novamente, explicando aqui esses conceitos, né? A integração não é sobre negar a natureza das coisas, é sobre a gente entender a natureza das coisas e sermos, como é dito aqui, senhores. A partir do entendimento, a gente trazer a iluminação para entender que isso é natural, é um atributo natural, mas a gente não precisa de ser escravos. Se nós ficamos escravos dessa energia, rajas, a gente se torna muito ansioso. A gente se torna sempre só voltado para o futuro e se esquece de viver o presente. E daí, falando sobre o outro extremo dessa energia. Hoje aqui, Davi, eu estou explicando um pouquinho os conceitos de gunas, os atributos da natureza das coisas. Então, você ouviu agora o conceito de rajas. Vou falar o outro conceito, que é o conceito de tamas. É um conceito relacionado à nossa ignorância. Tamas, estar tamásico, é o oposto de estar rajásico. Se rajásicos estamos nos movimentando, estamos buscando, querendo mais, né? Quando estamos tamásicos, estamos envoltos de ignorância, estamos lentos, estamos sem vontade, é o oposto ali, sem vontade de fazer nada, é uma letargia. Bom dia, Pablo. Estar tamásico, essa natureza, né, esse atributo da natureza, estar tamásico, é como se a gente estivesse naquele movimento que a gente não quer mudar nada. Se em rajas a gente quer mudança, a gente quer fazer, acontecer, cobiça, desejo, tamasco é o extremo oposto, né? Vem muito desse ponto da ignorância, de acreditar que a gente já tem tudo no sentido de, ai, tá bom, assim, né? Os atributos que eu tava falando inicialmente, dessa necessidade de nós vencermos nós mesmos, nossas limitações. Quando vai para esse extremo tamásico, imagina, preguiça. Vamos manter, permanecer, tudo como está, né? Se rajas, eu trouxe uma imagem de fogo, né? Uma imagem mental do fogo que vai consumindo tudo, que vai indo. Para tamas, eu trago pra gente, lindo dia, uma imagem mental de pedra. Aquela pedra bem pesada que tá parada, que não se move, que não se mexe, né? E quando a gente tá no extremo dessa energia tamásica, vem essa energia relacionada à depressão. Por que a depressão? Porque a gente fica parado ali, né, no tempo. A gente não é que a gente tá no presente, é como se a gente estivesse no passado. E essa energia de ignorância, ela não nos traz o movimento, ela nos traz a sensação de estarmos presos, a sensação de não conseguirmos ir além, de nem termos força. Ai, pra que fazer esse movimento, né? Pra que as pessoas buscam autoconhecimento? Já tá bom assim, né?
E daí a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de energia, porque ela nos leva à ignorância. Rajas, né? Sim, excesso, ele queima muito, deixa a gente com gastrite, deixa a gente com aquela energia muito agitada, que não consegue estar no presente. Mas o tamas também. Você fica numa energia de letargia, de não conseguir fazer movimento nenhum, de não acreditar que dá para fazer movimento nenhum. Então a gente tem que tomar cuidado. São extremos, né, da natureza. A energia de Rajas, o fogo, e a energia de Tamas, que é mais relacionado a estar sem movimento, parado. E daí, né, para nos ajudar, existe uma terceira energia, que é a energia sátvica, a energia relacionada à sabedoria, ao equilíbrio, que não ignora, que não fala, não, só tem que estar em movimento, movimento, movimento. Nem o oposto, não, fique parado. Tudo que você quiser virar para você sem você fazer nenhum movimento, deixe como está, né? É a terceira energia, que é a energia de Sattva, do equilíbrio, da sabedoria, que dança entre essas duas naturezas. A natureza rajásica, que é a natureza de ir para fora, essa natureza que eu trouxe mais relacionada à energia masculina, o masculino que é relacionado à luz do sol, né, que traz a força, a energia para ir para fora, e a energia tamásica, que é mais relacionada à energia feminina, de recepção, de estar ali gelada, né? De estar mais parado e a gente ter esse equilíbrio. A sabedoria não é sobre ficar só no movimento, nem ficar só parado. É a sabedoria sátiva, o equilíbrio entre essas duas. Bom, falei bastante aqui, né? E agora o meu convite final pra gente finalizar essa live aqui, a gente fazer uma breve meditação para mais do que a teoria, a gente acessar esses conceitos dentro de nós de forma experiencial, abrir, relaxar a nossa mente sobre essa natureza e com o decorrer dos outros dias da semana que a gente vai continuar trabalhando esses conceitos com os nossos corpos todos. Então vamos lá, eu te convido a sentar-se de forma relaxada, fechar os seus olhos, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, inspirar pelo nariz e mais uma vez soltar pela boca. E nesse espaço que a gente vai convidando o nosso corpo a relaxar, nós fazemos o movimento de nos conectar inicialmente com o Sattva, essa força que nos chama para o relaxamento, para a nossa sabedoria interna, entendendo que tudo é impermanente, que tudo é transitório e essas energias de movimento, de agitação e a energia também do estar parado, congelado, também fazem parte. E através da nossa respiração, vamos trazendo para dentro do nosso corpo a sensação de peso, a sensação como se o nosso corpo fosse
uma pedra que está num lugar que vai tendo a sensação, vai trazendo para o seu corpo, através da respiração, uma sensação de estar parado, uma sensação de peso, uma sensação de as coisas sempre foram assim, conservadorismo. Todos nós temos apegos, temos coisas que a gente insiste. Então, quando a gente vai experimentando esse peso, essa dor, a gente acessa a natureza tamásica. E vamos saindo dessa expressão, respirando novamente, nos movimentando, espreguiçando, saindo desse estado letárgico que às vezes se apodera de todo o nosso corpo, de todo o nosso ser, gera procrastinação, gera preguiça. Então nós nos alongamos e vamos despertando dessa natureza tamásica. E ao sair dessa natureza tamásica, a gente inspira bem rapidamente e solta pela boca. Inspira, solta pela boca. Inspira, solta pela boca. Inspira, solta pela boca. E vai fazendo esse movimento rapidamente. Inspira, expira. Inspira, expira. E nesse instante, a gente experiencia a natureza rajásica. Ao inspirar e expirar bem rapidamente, a gente se conecta com o nosso fogo interno. A gente se conecta com essa energia, com esse dia a dia que fala que você está atrasado, que fala que você tem que fazer mais e mais e mais e mais coisas. Isso é a natureza rajásica do mundo, essa natureza que chama a gente para querer mais, desejar. Você acabou de comprar um carro novo e saiu um modelo novo, então precisa de outro carro. Você acabou de trocar de celular e precisa de um novo celular. Você tem tantos seguidores, precisa ter mais seguidores. Você buscou tal coisa no seu trabalho, precisa se movimentar para buscar mais e mais e mais. E esse é o contato que a gente vai tendo com a natureza rajásica. Então, eu vou convidar você para se alongar novamente, sair desse movimento e trazer uma mão, a mão direita no seu coração, a mão esquerda na sua barriga. Inspirar lentamente, soltar pela boca. Inspirar, soltar pela boca. Inspirar mais uma vez e soltar pela boca. E chamar para o seu corpo nesse instante a tranquilidade, o relaxamento. E o relaxamento que não é sobre a gente ficar tamásico, não fazer mais nada, achar que já sabe tudo, né? Isso é ignorância falando com a gente, a teimosia. E também a gente relaxar é acalmar o excesso de energia externa, o excesso de querer, o excesso de desejos. Relaxando não é sobre não ter mais nenhuma vontade, mas sobre estar centrado em relação aos seus desejos, em relação às suas missões, fazendo o movimento
do reto agir, a ação centrada na sua essência, a ação centrada no que é melhor para você e para o mundo. Inspirando, soltando pela boca, inspirando, soltando pela boca, se espreguiçando, abrindo os olhos novamente, voltando, abrindo os olhos. E é isso por hoje, pessoal. Experienciamos um pouquinho, né? Abrimos nossa mente em relação a essas 3 naturezas, 3 atributos da natureza. Rajas, Tamas, Sattva. Amanhã continuamos trabalhando nosso corpo físico um pouco mais em relação a essa natureza. Gratidão pela sua presença, gratidão pela escolha de continuar indo em direção a seu Sattva, seu equilíbrio. Um beijo e até amanhã.